Vamos abrir a nossa Bíblia aí no Salmo 29. Salmo 29. Amém? Diz assim: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, Yahvé quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro, ao Líbano e Sirion como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Yahvé faz tremer o deserto de Cádiz. A voz de Yahvé faz parir as cervas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz... Eita, tá devagar, hein? E no seu templo cada um diz... Glória, amém. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém? Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra. Nós não somos donos da verdade, nós não sabemos muita coisa. E por isso nós precisamos do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida para nos instruir quanto ao que falar. E nós pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça sobre as nossas vidas nessa manhã, para que sejamos capazes de absorver aquilo que vem de Ti e somente o que vem de Ti, Senhor. Que nada que vier do homem seja absorvido por nós, somente o que vier do Teu coração para a nossa vida nessa manhã, e que sempre no final de tudo, Senhor, de tudo o que fizermos, olhemos tudo o que fizemos e vejamos o Senhor glorificado em todas as coisas. No nome de Jesus. Amém? Então esse salmo fala muito sobre a voz do Senhor, né? E a voz do Senhor de fato é poderosa. A gente vê os discípulos quando estavam a caminho de Emaús, quando Jesus morreu e ainda não tinha ressuscitado. Quer dizer, já tinha ressuscitado, né? E os discípulos a caminho de Emaús, cada um se dispersando. E Jesus, ao falar, quando apareceu para dois deles, falando, o coração deles queimava. Quando Deus falava com Jeremias, ele fala a mesma coisa, que o coração dele ardia, queimava, e ele não poderia se conter, porque ele falava o que estava queimando no coração dele, porque era algo de Deus. A voz do Senhor é poderosa de fato. E nós vemos aqui o que é que a voz do Senhor faz, né? Despedaça os cedros do Líbano, abre a labareda de fogo, e se a gente for analisar tantas outras coisas que a voz do Senhor provoca em nós, a gente vai se deparar com muitos e muitos exemplos. Nós poderíamos relatar muitos aqui, mas dá para fazer um livro, né? Seria uma outra pregação só para falar sobre isso. E de fato a voz do Senhor é algo glorioso, né? É poderosa. Muitos conseguiram já ouvir, né, tiveram o privilégio de ouvir a voz do Senhor, Deus audivelmente, né, tiveram essa experiência. E todos nós vemos o relato de que é uma voz magnífica, poderosa. O que essa voz transmite de poder, de paz, né, e de autoridade ao mesmo tempo. Então a voz do Senhor é poderosa. Mas diante de uma situação dessa, de que às vezes a voz do Senhor é tão poderosa que despedaça os cedros do Líbano, de repente pode causar um pouquinho de apreensão na gente, será que se eu ouvir a voz de Deus ele vai me partir ao meio? Como é que vai ser, né? Se eu ouvir realmente a Deus, o que vai sobrar de mim, né? Como é que eu vou reagir? Mas acima de qualquer coisa a voz do Senhor tem que provocar em nós temor. Se a gente está ouvindo
numa experiência assim, desse jeito, audivelmente a voz de Deus, é porque o negócio é muito sério, ou a gente está muito surdo, que não consegue ouvir nos mínimos detalhes e precisa ouvir que Deus falando audivelmente ao nosso ouvido, ou a coisa é muito séria e a gente precisa ouvir mesmo, para a gente entender que o negócio é sério e nós precisamos gerar algo poderoso, né? Então, mas independente de qualquer coisa, Deus fala, amém? Deus está sempre falando. E, de um modo geral, a gente sabe que Deus ele tem seus propósitos, né? E Ele fala porque tem propósito em alguma coisa. Ele fala conosco sobre vários motivos, pode falar sobre a sua casa, a nossa casa, pode falar sobre uma célula, pode falar sobre um ministério, sobre a nossa vida pessoal, sobre um posicionamento errado nosso, né? Sobre um irmão que está mal. Ele pode falar de várias formas. Pode falar com vários propósitos já estabelecidos. Mas, de uma forma geral, Deus fala com a igreja. Porque a igreja é sua noiva, é a agência de Deus, a autorizada de Deus aqui na terra. E é por meio da igreja que Deus vai agir na terra. Então, nós, a igreja, precisamos ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus vai ser a nossa bússola, vai ser o nosso leme, né? Quando a gente estiver em meio às tempestades, vai ser aquela voz que vai nos dirigir, vai nos direcionar. Nós precisamos ouvir. Sem essa voz, a gente se perde. A gente se perde. A gente já viu aqui em outras pregações que as ovelhas são míopes, né? Elas precisam ouvir a voz do pastor para poder se guiarem. Então, se elas não reconhecem a voz, fica difícil, elas não conseguem seguir ninguém. Então, é importantíssimo a gente aprender a ouvir a Deus. Em João 8,43, você pode abrir lá? João 8,43. Acharam? João 8,43 diz assim, Jesus falando, por que não entendeis a minha linguagem? Isso é uma situação que estava num confronto terrível aqui, né, com os religiosos. E Jesus fala, por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Não conseguem ouvir a palavra, não entendem a linguagem de Deus. Se a gente não é capaz de ouvir a Deus, a gente não vai entender a linguagem dos céus. A gente não tem como se alinhar a Deus. É por meio desse alinhamento com Deus que a gente consegue se guiar. Se a gente se alinha com a vontade de Deus, a gente consegue fazer proeza, a gente consegue viver vitória, a gente consegue andar de fé em fé. Então, é importantíssimo ouvir a Deus. A palavra diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Amém? A fé vai ser gerada, vai crescer em nós. Tá onde? Mas é que, desculpa, tá, Rita? Eu vou ter que rodar um pouquinho na Bíblia hoje. Então a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. A nossa fé vai crescer a cada dia mais se a gente aprender a ouvir a palavra de Deus. A palavra é o alimento da nossa fé. E a gente entende também que a salvação vem pela fé em ouvir a palavra de Deus. Uma pessoa só pode ser salva se ela para ouvir a voz de Deus. E a fé vai ser despertada no coração dela. Ela precisa parar para ouvir. Porque aí ela vai ter fé e vai ser salva. E vai dar o passo da salvação. Ouvir a Deus nos afina com os céus e nos dá a garantia de vitória. Então é importantíssimo a gente ouvir a Deus. Mas antes de falar do que realmente eu quero compartilhar com vocês hoje, existem algumas considerações que eu quero fazer com respeito ao falar de Deus para nós. Quando Deus vai falar conosco, Ele passa pelo amor que Ele tem por nós. Como nós cantamos hoje aqui. Ele nos ama incondicionalmente. A gente pode pintar e bordar. Ele nos ama. O amor de Deus é incondicional. Lógico que, se a gente pintar e bordar, a gente vai ser confrontado por Deus, para a gente se corrigir. Mas com respeito a sermos amados por Deus, Ele vai nos amar sempre. Então, quando Deus quer falar conosco, Ele passa pelo amor. Ele encontra esse amor que está entre Ele e nós. Ele passa por isso.
Uma outra coisa importante a considerar, que Deus ele sabe o que nós podemos ouvir e entender. Em um dos momentos que Jesus estava pregando, a palavra diz que Jesus pregava de acordo com o que as pessoas conseguiam entender. Ele não vai trazer... Eu poderia estudar mais a fundo, muito mais a fundo isso aqui, trazer um monte de conceitos teológicos e usar um monte de palavra difícil, um monte de coisa complicada, e de repente muita gente não ia entender, não ia ser edificado. É como Paulo fala, como é que a gente vai orar em línguas o culto inteiro e a pessoa que está aqui visitando, precisando ouvir a palavra, não vai entender nada. Então a pessoa tem que ouvir. Então Deus ele considera aquilo que você consegue entender, aquilo que você consegue assimilar. Ele passa por isso também. E uma outra coisa a considerar é que Deus sabe da nossa estrutura. A gente já sabe que Paulo foi um homem que passou por uma experiência maravilhosa, que foi levado até o terceiro céu e ouviu coisas gloriosas. E quando ele quando ele sai dessa experiência sobrenatural, a palavra diz que Deus colocou um espinho na carne dele. God, se tu se achar o cara, tu vou dar um acocho nas suas costas para você acordar. Dou uma cutucada nas suas costelas para tu despertar e lembrar que tu não é nada. Mas ele tinha estrutura para suportar essa revelação. Ele tinha estrutura para ouvir o que ele ouviu. Mas não é todo mundo que tem. Apesar dele ter estrutura, dele entender, ainda assim Deus colocou esse vigia nele, né? Esse espinhozinho na carne para incomodá-lo toda vez que ele, de repente, o coração dele pensasse em se ensoberbecer, se orgulhar por tudo aquilo que ele ouviu nos céus, que ele viu e ouviu. Deus colocou esse espinho. Então, essas três coisas a princípio, eu quero compartilhar com você essas três considerações. Deus nos ama, e quando Ele vai falar conosco, Ele se lembra disso. A Bíblia diz que o nosso nome está gravado nas suas mãos. Então, é um negócio glorioso. Então, Ele vai passar por esse amor. Ele vai passar pelo amor. Ele vai olhar para a nossa condição, entender o que é que nós podemos ouvir, e Ele vai olhar para a nossa estrutura. Sabe aquilo que nós podemos suportar. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês sobre o primeiro exemplo do falar de Deus para o homem. A situação de Abraão. Abraão, ele não conhecia a Deus. Enquanto ele estava com a sua família, na sua parentela, ele não tinha nenhum relacionamento com Deus e Deus não tinha se revelado para aquele povo ali. Mas com certeza Abraão chamou a atenção de Deus de alguma forma. Talvez Abraão se incomodasse com aquela realidade do povo, com aquela condição, vendo o povo adorando barro, né, adorando madeira, aqueles deuses feitos por mãos, aquelas imagens de escultura, vendo a cultura daquele povo, as crenças. De repente, Deus viu essa necessidade, esse desespero do coração de Abraão e viu essa oportunidade de chegar e se revelar a Abraão. Mas só que Deus também, como é onipresente, onisciente, Ele sabe de todas as coisas, está em todo lugar. Ele viu Abraão, ele conhece a história de Abraão. Ele sabia que Sarai ainda, né, era estéril, não podia ter filhos, sabia que Abraão, acredito que ele vivia frustrado, incomodado, muito triste, inconformado com aquela realidade que ele vivia no meio daquele povo, sem um futuro, sem uma esperança. Não faz sentido isso que eu estou vivendo, um povo, as práticas do povo no meio do qual eu vivo, não faz sentido. E Deus, de repente, viu essa necessidade no coração de Abraão, aproveitou essa oportunidade, chega para ele e fala. Aí vamos abrir em Gênesis, capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Amém? Quem não achou tem que procurar na Bíblia, porque é o primeiro livro. Brincadeira. Vamos lá, 12 a partir do versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Até aí, eu acho que não mexe muito com Abraão.
com Abrão ainda. Sai da tua terra, de repente eu acho que levantaria uma interrogação na mente dele. Que voz é essa que me manda sair daqui, deixar a minha terra, a minha família, para uma terra que eu nem sei para onde eu vou? Quem ainda vai mostrar? Quem vai? De repente. Mas aí a outra parte, e far-te-ei uma grande nação. Pronto, aí tocou na ferida do homem. E far-te-ei uma grande nação. Né? Como é que eu, minha mulher estéril, a gente não pode ter filho, como é que esse cara aí que está falando comigo, que eu nunca vi, vai me fazer uma grande nação? Pelo menos despertou a curiosidade. E abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como Iavé lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Olha a idade do homem. Será que tinha ainda esperança de ter filhos? 75 anos. Então, Deus, quando fala com Abraão, ele fala diante de uma realidade, diante de uma condição em que Abrão se encontrava. Eu acredito que ele estava frustrado, sim, sem esperança, com 75 anos, não podia ter filhos, e o tempo passava. E eu acredito que, apesar de Abrão ter saído daquele povo, a cultura, né, alguns princípios, que cultura é algo muito forte, foram levados por ele. E essa cultura, provavelmente, grande parte dessa cultura ainda existe, né, no povo de Israel, no meio do povo de Israel aqui. E Deus leva Abrão e ele continua com esses princípios de que ter filhos é algo muito importante. A gente vê, com o passar do tempo, né, Isaac tendo um filho, a mesma luta com Rebeca, que não podia ter filho, daqui a pouco tem um filho, tem 2 filhos, e depois Jacó, naquela luta, aí vem o primogênito, e o primogênito recebe a bênção, e tem toda coisa, aquela importância toda, então vem daí de Abrão. Então era importantíssimo que Abrão tivesse filho, para ele era importantíssimo, só que ele não tinha. E provavelmente ele era frustrado por causa disso, vivia entristecido e não tinha esperança nenhuma de ter um descendente. Então, a palavra de Deus, quando Deus fala que ele vê essa realidade, e ele vem para trazer esperança para Abraão. Ele vem transformar a realidade de Abraão, trazer uma nova perspectiva de vida, trazer um novo futuro para ele. Então, quando Deus fala, de repente a gente pode estar em alguma situação meio frustrado com algumas coisas. E com sonhos, com projetos, com uma profissão, com um trabalho, seja lá qual for o motivo. Mas se a gente se encontra nessa situação aqui, Deus sabe o que realmente estava dentro do coração de Abrão. E por isso Deus trouxe essa palavra, essa promessa, para que ele tirasse os olhos de um problema, de uma realidade impossível, e colocasse os olhos na promessa de um Deus que pode transformar o impossível em realidade. Então Deus trouxe promessa para ele e Deus trouxe esperança. Imagina um coração frustrado, sem esperança, conformado com a tristeza, conformado, vai ser assim mesmo, a minha vida vai ser dessa forma, eu não vou conseguir ter filho, já estou com 75 anos, já estou aceitando tudo. Já estou aceitando aquilo que é ruim para mim. E de repente Deus vem e traz uma palavra diferente. Não, tem um futuro para você. Eu tenho uma promessa gloriosa para você e vai transformar aquilo que você já se conformou. Aquilo que você pensa que é morte, vou transformar em vida. Essa realidade vai ser diferente. Então, a primeira vez que Deus fala com Abraão aqui, ele traz esperança. Ele traz uma promessa. Ele coloca os olhos de Abraão num futuro melhor. Uma promessa de uma nova vida. O segundo momento que eu quero citar sobre Abraão já é numa realidade diferente. Você pode andar um pouquinho mais para frente aí. Gênesis capítulo 15. E diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu grandíssimo galardão. Aí, quando Abrão ouve a voz de Deus, aí ele vai e vomita a alma dele. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra de Yahvé a ele, dizendo:
este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele em Yahvé, e foi-lhe imputado isso por justiça. Amém? Então, aquilo que Abraão estava passando é aquilo que acontece com todos nós. Às vezes a gente recebe uma promessa e o tempo vai passando e a promessa não se cumpre. O que é que a gente faz? A gente esmorece. A gente deixa de lado aquilo e começa a achar que aquilo não vai acontecer porque o tempo está passando, mas Deus é fiel até o fim. Mas o tempo estava passando e a gente não tem aqui exatamente quanto tempo passou, mas passou algum tempo e Abraão estava esmurecido. Como é que eu vou ser uma bênção? Como é que eu vou ser uma grande nação se eu não tenho filho? O Senhor não me deu semente, como o Senhor tinha dito. Ele saiu da sua terra com uma promessa. Eu abandonei tudo para seguir aquilo que o Senhor estava me falando. E eu não tenho filho ainda. Não tenho semente. Como é que eu vou ser uma grande nação? O meu herdeiro vai ser aquele que nasceu na minha casa, vai ser um servo. Mas aí Deus fala: não. O teu herdeiro vai ser aquele que de ti vai ser gerado. E vem aqui, dá uma olhadinha aqui fora. Tirou ele para dentro, olha aí as estrelas no céu. Você está vendo as estrelas? Guarde bem essa imagem, porque do mesmo jeito que são essas estrelas, em tamanha quantidade que você nem consegue contar, assim vai ser a sua descendência. E agora Abraão, ele é fortalecido, porque Deus, ele não se revela mais como aquele que vai fazer uma promessa, que vai trazer só esperança. Mas Deus, ele se revela aqui: não temas, não se desencorajem, não tenha medo, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Ele se revelou, Deus fala agora se revelando como um Deus que vai fortalecê-lo, um Deus que é o escudo dele, que nessa situação ele está com a alma toda abalada por causa do tempo e a promessa que não se cumpriu, e Deus se levanta e se mostra ele como um escudo, como aquele que vai protegê-lo, como aquele que vai guardá-lo, e dá uma imagem para ele: olha para as estrelas dos céus. Então, a próxima vez que Deus fala com Abraão, é para trazer encorajamento, para trazer força, para trazer um novo fôlego. E às vezes a gente se encontra assim, na mesma situação, já deprimido, porque o tempo passa, a gente não consegue alcançar a plenitude do chamado, a plenitude da célula, a plenitude de muitas coisas. De repente a nossa igreja passou por tantas coisas já, né? Tantos anos aí, e de repente a gente, graças a Deus, que a gente segurou a peteca, segurou no altar, e a gente está aqui até hoje. Mas a gente passou por situações muito difíceis, e que muita gente estava triste. E graças a Deus hoje a nossa igreja está com outra cara. Graças a Deus. É porque Deus é um Deus de promessa. Deus está sobre a nossa vida. Amém? Então, mesmo que a gente tenha passado por dificuldade, a gente teve do nosso lado um Deus que foi o nosso escudo o tempo todo, que se mostrou como o nosso maior galardão, que por mais que acontecessem as coisas que aconteceram, a gente pôde olhar para aquele que realmente é a essência da nossa vida, aquele que é o nosso alvo, aquele que é o nosso foco principal. Amém? Então Deus se revelou nessa situação também para Abraão. Ao falar com ele, Deus olhou essa realidade de frustração, de esmorecimento, e Deus trouxe um renovo para ele. Com essa palavra: eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. Não temas. Olhe para mim. Eu sou a coisa mais preciosa para você. Então o nosso foco tem que estar em Deus. Então esse foi o encorajamento. A terceira vez que Deus fala com Abraão é quando Deus muda o nome de Abraão, no capítulo 17 de Gênesis. Só que Deus se mostra numa outra realidade aqui. Capítulo 17, versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, quase 25 anos depois, 24 anos, e o homem não tinha um filho ainda, olha. Já era velhinho, passaram 24 anos, e ele chegou nessa situação. E agora Deus aparece de outra forma. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu Yahvé a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus... Agora o negócio mudou. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença... Ai, Jesus. A situação mudou completamente, porque aqui eu não consigo ver Deus falando: eu sou o Deus Todo-Poderoso, aquele que vai te fortalecer, que vai à tua frente. Não.
Nessa situação, Deus veio para dar uma coça nele. Que apruma. Porque o que foi que ele fez? Sara, desesperada, porque ainda não tinha filho, estava chegando nos 100 anos, chega para sua serva, Agar, ó, chega aí, se deita com meu marido, faz um filho, porque eu estou já morrendo e não tenho filho e tem que levantar a descendência para mim. Então dá um jeito aí, porque não estou conseguindo não dar conta do recado. E foi o que ela fez, conversou com Abrão, e Abrão aceitou a ideia, beleza. E aí? E Deus viu aquela situação. E Deus tinha dado uma promessa de que o filho seria com Sara. Não seria com a serva egípcia. Deus fez uma promessa. Deus disse, vai ser gerado de ti, mas seria com Sara, e não com ela, não com Agar. E como ele cedeu à situação, não foi firme na promessa, não foi firme em seguir o que Deus tinha falado, aí Deus se revela desse jeito, seja perfeito, seu cabra, se ajeita na vida. Não, então Deus chega, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito, seja correto. Já foi uma situação muito confrontadora para Abraão. E no decorrer do texto, Deus muda o nome de Abraão para Abraão, porque ele decide seguir a Deus. E a gente vê, como a apóstola falou, né, a pastora também já falou outros dias aqui também, em outros momentos, sobre Abraão. Ele foi crescendo em fé. Você vê que ele errou. Ele tomou a decisão de seguir a Deus, em Gênesis 12, seguir a voz de Deus, ir para uma terra que ele nem sabia onde era, mas decidiu confiar em Deus. Veio o momento que ele esmoreceu, e Deus veio e encorajou. Veio outro momento que ainda assim, depois de Deus ter encorajado, ele pisou na bola, errou, e Deus veio e confrontou, porque ele estava errado. E a partir daí ele pôde ficar mais firme na promessa, em seguir a vontade de Deus. E o tempo passou, e a gente já sabe da história, ele teve um filho, né? Mas Deus ele se revelou de 3 formas diferentes aqui para Abraão. Primeiro, trazendo esperança, quando ele não tinha esperança de ter um filho. Quando ele estava sem sonhos, sem perspectiva de realizar um sonho, do desejo de ter um filho, não podia, porque a sua esposa era estéril. Depois, encorajando. E depois, confrontando, repreendendo. E a palavra diz que toda palavra é boa para corrigir, para ensinar, né? Então, Deus fala de várias formas. E ele fala, e ele considera toda essa situação. Ele considera o amor que ele sente por nós. Ele passa por esse amor. Em nenhum momento ele acabou com Abraão, ele deixou de cumprir a promessa, ele repreendeu, corrigiu, mas ele continuou seguindo em frente com a promessa que tinha feito a Abraão. Amém? Uma outra pessoa, um outro exemplo, é Josué, que a Lu leu no início do culto. Josué conhecia o povo de Israel e sabia que era um povo muito doce, né? Era um povo assim muito inclinado à obediência, era um povo fácil, né? Ensinável, o povo de Israel, né? É só Jesus na causa, né? Era um povo difícil demais, inclinado a desobedecer, que quando saía de um acontecimento sobrenatural de Deus castigar o povo, eles eram chocados, aí se aprumava, mas daqui a pouco relaxava e continuava a fazer o que era errado, fazer o que era contrário a Deus. Então Josué conhecia esse povo e conhecia Moisés. Josué acompanhou de perto Moisés e sabia das lutas que Moisés tinha passado. E mesmo conhecendo, e diante disso, desse conhecimento, de saber que o povo era difícil, porque fazia parte do povo, Josué já sabia que ele seria o sucessor de Moisés. Deus já tinha falado com Josué, já tinha falado com Moisés, ó, prepara Josué porque ele vai conduzir o povo de Israel a herdar a terra. Você não vai entrar não, mas ele vai guiar o povo para tomar posse da terra que eu prometi. E Josué sabia, e Moisés preparou Josué. Só que, por ter conhecimento de que o povo era meio complicado, ia ser um desafio dos bravos para ele assumir essa posição e conseguir liderar esse povo. Eu estaria com pelo menos um belo de um frio na barriga. Eu ia ter um medo daqueles, porque eu sabia as figuras que eu ia enfrentar. Então era um desafio
grandíssimo para Josué. Mas como é que Deus se revela para Josué? Não temas, seja corajoso, né? Deus se revela dessa maneira. Vamos abrir lá novamente em Josué capítulo 1. Então Deus aparece a Josué aqui no capítulo 1. E vamos ler a partir do versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo de Yahvé, que Yahvé falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te. E eu acho que o frio na barriga começou a tremer o corpo todo. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar na planta do vosso pé, eu vou-lhe ter dado, como eu disse a Moisés. Eu não sei como é que se passava isso na cabeça de Josué. Mas Jesus não, mas Yahvé, eu estou aqui, bambo, estou me tremendo, como é que eu vou marchar com esse povo para assumir essa terra, do jeito que eu estou, nesse temor que está aqui dentro. E continua, desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Aí começa a melhorar a coisa. Veio a responsabilidade, mas veio agora a mão de Deus para aliviar e tirar esse temor. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Aí começou a passar um filme na mente de Josué. Quando ele lembra das 10 pragas no Egito, que veio através de Moisés. Quando ele lembra da manifestação gloriosa da abertura do Mar Vermelho. Quando ele vê o maná caindo do céu. Quando ele vê as codornizes caindo do céu para alimentar o povo. Quando ele vê as águas amargas se transformando em água doce. E todos aqueles milagres acontecendo através da vida de Moisés. Não, então assim como foi com Moisés, eu acho que eu vou. Então agora eu vou, né? Então agora dá para ir, né? Desse jeito, né? E Deus fala, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque eu, Yahvé, teu Deus, é contigo, porque Yahvé, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Pronto, acabou. Com a palavra dessa eu já estava igual o pai depois de comer espinafre, né? Já estava mais firme, mais disposto, encorajado, disposto a enfrentar aquele povo, sabendo que Deus ia estar do meu lado. Quem não vai? É desafiador, é difícil do mesmo jeito, mas Deus está do nosso lado. Deus está do nosso lado. Amém? Então Deus ele vem aqui falar com Josué para remover o medo, remover todo o temor, toda a insegurança, né? Tirar ele de cima do muro, remover todo esse pavor do coração dele e trazer força, trazer coragem, trazer equilíbrio nas emoções dele, trazer uma palavra que levantasse Josué para enfrentar aquele desafio. E a unção de Deus veio sobre Josué. E no decorrer aqui do texto, quando vai a primeira luta, a palavra de Deus diz que Deus começou a exaltar Josué diante do povo de Israel. Não era porque Josué era o carinha. Porque ele era separado, ele foi escolhido por Deus e ele estava revestido de autoridade e a unção de Deus, a glória de Deus estava sobre a vida dele e por isso ele foi exaltado, reconhecido como líder, que era de fato o sucessor de Moisés. Que ele não estava para trás não, ele ficou no mesmo nível de Moisés ou até mais. Eu não lembro de Moisés ter parado o sol. Eu não lembro. Josué levantou a mão, para aí meu filho, que eu tenho que pegar uns caras aqui. E o sol parou. E eles conseguiram vencer a guerra antes do dia terminar.
Amém? Então Deus ele trouxe fortalecimento aqui para Josué. E não poderia deixar de falar de Moisés. Os capítulos 3 e 4 de Êxodo fala da experiência que Moisés tem ao ver a sarça ardente, né? Ele se depara com aquilo, fica no mínimo curioso e vai até aquela sarça e de repente uma voz sai daquele fogo, queimando uma sarça que não se queima, fogo pegando e a sarça não se acabava. Que negócio estranho é esse? De repente ele chega, epa, tira os sandálios dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. O negócio já esquenta, né? Se posiciona, rapaz. Você não está perto de qualquer pessoa, não. Então ele vai e tira a sandália dos seus pés e Deus começa a falar que ele tem um plano sobrenatural para fazer através da vida de Moisés, para libertar o povo do Egito, das garras de Faraó e trazer uma grande libertação. E ele começa com mais, mas o Senhor manda outro, eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo, outro. E Deus fala, olha, eu fiz a boca e eu vou instruir você quanto ao que você precisa falar. Mas, Senhor, e se eles não acreditarem no que o Senhor falou comigo? Toma aí os sinais para você fazer. Deus entrega sinais para ele fazer diante de Faraó. E aí nós assim, mas Senhor, mais, e Deus fala, rapaz, vai embora que eu vou com você o tempo todo. Ah, Senhor, manda outro, eu não presto não. Aí Deus se levanta e a Bíblia fala que a ira do Senhor se acendeu. Aí é diferente de Josué, imagina. Que Josué estava ali, no mesmo aperto. Ia assumir um povo, ia fazer algo que estava fora do seu limite, da sua capacidade, mas diante de uma palavra de Deus, levanta, eu vou ser com você. Eu serei contigo do mesmo jeito que eu fui com Moisés. Levanta-te, tem bom ânimo. Eu serei com você todos os dias da sua vida. Ninguém conseguirá te resistir. E Deus fala com Moisés, eu vou com você. Pega esses sinais aí. Deus não entregou nenhum sinal para Josué, mas para Moisés entregou. Toma esses sinais. Se eles não crerem, façam esses sinais que eles vão crer. Eu vou ser com você. Eu vou instruir você no que você tem que falar. Ah, eu não sei. Aí Deus, né, eu não estou muito afim de ir. Manda outro que eu não estou com muita disposição de ir. Não. Aí Deus se levanta, se ira e diz, tu não tem o teu irmão aí para falar? Pega o teu irmão, eu vou ensinar ele o que ele tem que falar. Você vai encher a boca dele com o que ele tem que falar. E ele se levanta depois de um confronto, porque todo indeciso ele precisa de um choque. Todo indeciso precisa de um choque. Quem fica em cima do muro, aí Deus vem para derrubar ele de cima do muro. Ah, sai daí de cima do muro e vai embora. Deus conhecia o coração de Moisés, era um homem justo, era um homem que se preocupava com o seu povo, matou o egípcio, ele foi errado em matar o egípcio, mas matou o egípcio pensando em proteger o seu povo. Ele tinha um coração de líder, ele tinha um coração inclinado a fazer a vontade de Deus. Amava a Deus, amava o seu povo. Então, Deus viu o coração de Moisés e levantou Moisés para ser esse libertador. Mas Moisés resistiu e ficou indeciso. Então, todo indeciso ele vai ser confrontado por Deus. Ele vai levar um aperto, mas não por maldade, mas para ele sair dessa posição. Isso é mediocridade, ficar nem lá, nem cá. E aí, para onde vai? A gente não chega em lugar nenhum. Então, o quase tem que ser removido da nossa vida. Amém? Então, quando ele decidiu obedecer, ele fez aquelas maravilhas, né? Deus fez aquelas maravilhas através de Moisés. E nós fomos alcançados por tantas coisas, tantas palavras gloriosas através da vida de Moisés, que se transformou com o passar do tempo num líder tão ungido, cheio da glória de Deus. Um pouquinho mais, citar o último exemplo de Elias. Vamos abrir aí no primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro de Reis, capítulo 19. E aqui a gente se encontra a história em que Elias foi ameaçado de morte por Jezabel. E ele estava tão apavorado aqui nessa situação, quando ele fugiu e chegou nessa caverna, que ele já estava ficando difícil de entender, porque ele saiu porque Jezabel ameaçou ele de morte. Quando chegou na caverna, ele começou a pedir a Deus para morrer.
Voltava lá para Jezabel fazer um negócio, né? Fazer o serviço, né? Estava meio difícil. Então, a gente já vê a condição dele, da alma dele, já estava desesperado. Já estava desesperado. Fugiu da morte, mas estava clamando para morrer. Ele estava desesperado. Então, olha a condição em que Deus encontrou o seu profeta. Versículo 11. Já Deus falando. E ele lhe disse, sai para fora e põe-te neste momento perante a face de Yahvé. E eis que passava Yahvé como também um grande e forte vento. Passava Yahvé como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face de Yahvé. Olha que negócio. Aterrorizante, né? O vento brabo desse, assim, de quebrar, de devastar tudo. Porém, Yahvé não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também Yahvé não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também Yahvé não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Imagine se Deus chegasse para Elias e se revelasse igual se revelou com Jó. Jó tive o discurso dele todinho, essa resistência, mas eu errei, eu amaldiçoo o meu dia, e aquela desgraceira toda que ele estava passando, e chega nos últimos capítulos, Deus se revela com uma tempestade, relâmpago, aquele negócio todo. Imagine se ele se deparasse, revelasse aqui para Elias, que já estava desesperado emocionalmente, com essa tempestade, com essa força, com essa impetuosidade. Como a alma dele ia se comportar? Pronto, eu vou morrer mesmo aqui. Mas, em vez disso, Deus se revela para um atribulado, para uma pessoa desesperada, Deus se revela mansamente. Deus se revela com mansidão, com delicadeza, com cuidado. Eu acho tremendo isso, porque realmente Deus olha a nossa situação. Ele considera a situação do nosso coração. Às vezes, se a gente está acomodado, Deus vem para dar uma cutucada, né? A gente levanta daí, vamos, não dá para se acomodar não, levanta, vamos agir, vamos ser mais ativos, vamos ser mais proativos, vamos ser mais diligente, mais cuidadoso, vamos lá, vamos se levantar. Então, Deus, Ele tem as suas formas de agir, e Ele leva em consideração toda essa realidade em que a gente se encontra. Se a gente se encontra numa posição de soberba, se a gente se encontra orgulhoso em algum momento da vida, Ele vai trazer um confronto mais forte. Vai trazer um confronto muito mais pesado, porque a gente precisa baixar a bola. A gente precisa se colocar na nossa posição de servo. Quem nós somos? Nós não somos nada, Ele é tudo em nós. E nós não podemos nos colocar nessa posição de alta, né? De que somos alguma coisa. A posição mais alta que nós podemos ocupar é de servos. Nós somos servos do Senhor. Então, Deus considera essa situação de Elias, ele estava desesperado. Estava com a alma desesperada, cheia de temor, cheia de desespero, angustiado naquela caverna. Qual é a pessoa em sã consciência que está bem, que vai se emburacar numa caverna? Só alguém que está com muito temor, que fugiu, passou um tempão caminhando no deserto para chegar numa caverna e se esconder. Uma pessoa que está realmente desesperada. E Deus fala de uma maneira que consiga alcançar o coração dele. Deus levou em consideração o que ele podia ouvir naquela situação. Ele não tinha estrutura emocional para ouvir uma coisa pesada, para ser confrontado. Ele só poderia ser tocado com uma voz mansa, que pudesse trazer paz para o coração dele, que pudesse trazer tranquilidade. E em outras situações, Deus vai falar de outra forma. Então, o falar de Deus, ele muda de acordo com a situação. Mas ele nunca vai falar para nos destruir. Ele nunca vai falar, trazer uma coisa para nos desestruturar, uma coisa pesada demais que a gente não consiga suportar aquela revelação. A voz dele, o que ele quer falar com a gente, ele vai falar aquilo que a gente suporta. Da mesma forma que a palavra diz que Deus não nos permite passar por provações que a gente não consiga suportar, trazendo consigo um escape. Quando Deus fala sobre qualquer coisa com a gente, Ele fala de maneira que a gente consiga suportar, que a gente consiga reter aquilo. João, ele recebeu todas aquelas revelações do Apocalipse, mas talvez uma outra pessoa que não tivesse tido a experiência, o relacionamento que ele teve com Deus, talvez uma outra pessoa não conseguisse suportar tanta revelação, ficasse desesperado. Dissesse não, igual o povo de Israel, que quando Deus se revelou no monte, o monte pegando fogo, e Moisés dizendo, Deus quer falar com vocês. Aí o povo se desesperou e disse, não, fala você com ele, porque a gente não dá não.
Não dá não, a gente não tem estrutura para falar com Deus, então a gente vai morrer. Então você fala porque você consegue. Então tem gente que não tem estrutura mesmo para ouvir determinadas coisas. E Deus considera isso. Deus sabe o que a gente é capaz de entender, de assimilar, e Ele vai falar. Pode ser uma maneira absurda, que para outra pessoa não vai entender. Para outra pessoa não vai fazer o menor sentido, mas Deus vai falar. Para você vai ser a coisa mais clara do mundo. E com o passar do tempo, aí a gente vai ver, vai tirar a prova se realmente Deus falou, quando aquilo que Deus falou começar a dar fruto. Se começar a frutificar e trazer frutos que permanecem, então a gente comprova, não foi Deus realmente que me falou, não foi coisa da minha cabeça. Então tem um outro aspecto, para a gente finalizar. O outro aspecto é que não depende de Deus, depende de nós. Nós precisamos querer ouvir a Deus. Todos os dias. Não adianta Deus querer se manifestar com amor, com graça, com misericórdia. Não adianta Deus fazer nada disso. Tentar correr atrás se a gente não quer ouvir. Se a gente ignora, a gente deixa de lado. Se a gente nem considera aquele pensamento que trouxe um pesozinho na nossa consciência por seguir outro caminho. Se está incomodando é porque tem uma coisa errada. Então vamos considerar esse pensamento que a gente nem sabe se foi Deus que falou, se foi coisa da nossa cabeça, que todo mundo passa por isso, né? Vem aquela voz suave que, será que foi Deus mesmo que falou? Eita Jesus, para pregar aqui todo mundo passa por isso, né? Meu Deus, e agora? Eu vou pregar. Se eu não estiver comigo, já era, vai ser complicado. Então todo mundo vai pregar, não tinha um domingo que eu não pregasse, que eu ia lá em Maceió, diante da igreja, que não passasse por isso. Jesus, Deus me dá graça. Porque é um temor, uma responsabilidade tão grande de falar, de ministrar a palavra para a igreja, para alguém que está precisando de Deus, e você falar realmente aquilo que está no coração de Deus. Jesus. E você se preocupar em não falar aquilo que está no seu coração, não falar nada da sua mente, falar o que realmente, a essência, a palavra integral, a palavra de Deus. Então a gente passa por isso e todos os dias a gente passa por situações e Deus vai nos treinando. Ele vai nos ensinando a cada dia sobre como Ele fala, sobre o que Ele fala, sobre várias situações que a gente passa. Deus vai falar conosco. Deus quer falar conosco. Deus quer falar. E nós precisamos só parar um pouquinho para ouvir a Deus. Às vezes Deus quer falar mansamente conosco, mas a gente está num maior frenesi de trabalho, de responsabilidade, que a gente não consegue perceber Deus falando. E às vezes a gente precisa se aquietar. Deus fala em meia loucura? Fala. Deus fala bonito. Mas às vezes Deus quer falar no silêncio. Deus quer falar no nosso cantinho ali reservado, quando a gente se desliga totalmente. Recentemente, antes da gente viajar para Maceió, eu estava buscando a Deus e dizendo, Deus, eu vou reservar esse dia, esse momento, ninguém vai estar em casa, vai reservar esse dia para buscar o Senhor. Aí eu conectei o computador na TV e queria assistir uma pregação, a gente querendo estabelecer os meios que Deus quer falar, né? Eu assisti a pregação e vi o que é que Deus fala. Aí a internet caiu, faltou energia. Não tem jeito não. É eu e Deus mesmo. Então vamos lá. Eu disse que eu marquei um encontro, então Deus se encarregou de cortar os meios para eu fugir, né? Usando alguns meios para Deus falar de acordo com o que eu queria que Ele falasse. Fala por aqui, por uma pregação, por uma música que eu estou ouvindo. E eu tive que parar, então vai ser eu e o Senhor aqui. Então parei, busquei a Deus, peguei o violão, fui adorar a Deus, fui orar. E foi um momento glorioso. Deus falou. Sabe quando Deus fala aquilo que você exatamente precisa? Cai como luva. Não foi daquele jeito. Então, às vezes a gente precisa se aquietar, a gente busca muitos caminhos para Deus falar, diz, ó, Deus, fala comigo por aqui, Deus fala comigo pela palavra, mas Deus quer falar pela oração. Senhor, fala comigo pela oração, mas eu quero falar pela adoração.
E a gente não pode estabelecer os caminhos. Não somos nós que definimos os termos. Deus é Deus. E Ele quer falar, e Ele sabe como vai nos alcançar. Da melhor forma possível. Então naquele dia, eu sabia que eu precisava ir na fonte. Eu não precisava receber de ninguém, de uma música, de uma pregação, de qualquer outra pessoa. Eu sabia que precisava ir na fonte. Eu precisava ir direto para Deus, mas eu queria recorrer a alguma coisinha ou outra. E nós precisamos de Deus. Nós precisamos ir direto em Deus. Amém? Então nós não podemos deixar que o temor, que de repente Deus vai falar uma coisa que a gente não goste, ou qualquer sentimento nos impeça de ouvir a Deus. A gente não pode colocar nenhum obstáculo entre nós e o Senhor, porque Ele tem o melhor para nós. Ele nos ama acima de qualquer coisa. E se Ele, como nós cantamos, tu fazes que tudo coopere para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Eu tropecei. Deus permitiu. Não é a vontade perfeita de Deus, mas Ele permitiu. Mas Ele sabia que a gente ia tropeçar. Ele permitiu, mas Ele vai fazer com que aquilo nos faça crescer. E no final aquilo contribui para o nosso bem e a gente fica melhor. Então a gente passa por experiências que a gente não pode questionar o propósito de Deus, por causa de uma experiência negativa, ou de uma porta que se abriu, não é porque uma porta se abre que a gente tem que passar. Então a gente tem que saber qual é a porta que Deus quer que a gente passe. Então tudo isso a gente precisa ouvir a Deus. Mas eu quero dar ênfase aqui que Ele vai falar da maneira que você precisa ouvir. É assim que Ele vai falar. Considerando a sua dor, Ele vai trazer misericórdia. Considerando o orgulho, Ele vai trazer confronto. Quando a gente está em cima do muro, Ele vai trazer uma situação que nos confronte. Quando a gente precisa se revestir da autoridade de Deus para assumir uma posição, Ele vem e nos capacita. Que Josué provavelmente estava nessa condição. Eu não sou capaz. Eu não tenho essa capacidade. Peraí, vou te revestir de poder. Revestiu Josué de autoridade, de unção, e ele foi exaltado diante do povo, e o povo reconheceu que Deus estava com ele. Então nós precisamos eliminar o temor e saber que Deus vai falar conosco da maneira que nós precisamos ouvir. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.